Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Consulta Aqui, o seu programa sem remunereis. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem complicado, talvez polêmico, CBO. O que é o CBO? Será o lanche do McDonald's? Comitê Brasileiro Olímpico? Depois da nossa vinheta. Olá pessoal, estamos de volta à Consulta Aqui na área e hoje um convidado ilustríssimo retornando à casa, Thomas, bem-vindo novamente. Obrigado por me receber, é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado, prazer é nosso de te receber aqui, Thomas. E, enchendo a sua bola, você é o cara para falar aí de CBO. Ih, rapaz, jogou a expectativa lá em cima, né? É, isso mesmo. Explica pra gente, sem remunereis, o que é o CBO? É o lanche do McDonald's, né? É também o lanche do McDonald's, mas não só. Aqui a gente vai falar de uma CBO que não é tão legal assim, vamos dizer, né? A CBO que nós vamos falar hoje é a Classificação Brasileira de Ocupações. O que é a CBO? É como se fosse um dicionário de competências, de profissões, melhor dizendo, criado e administrado pelo Ministério do Trabalho, né? A CBO, então, traz para nós ali uma série de ocupações reconhecidas no Brasil com as suas classificações, condições de trabalho, pré-requisitos, tá? Então, é basicamente um grande dicionário que nos ajuda a enquadrar os cargos da nossa empresa nessa base organizada pelo governo, né? Ao contrário do que muitos pensam, a CBO passa por atualizações relativamente recorrentes, tá? Inclusive a gente pode consultar isso no site da CBO. Existem lá listas que podem ser baixadas para você ver o que foi atualizado nesse ano, no ano passado e assim por diante, tá? Enfim, acho que, Felipe, sua primeira pergunta seria essa a resposta. Tá, Thomas, então, seguinte, como que ela... né? Classificação, ela, né? Ou, que muita gente fala ele, né? O CBO, o né? CBO, Mas correto, é a CBO. Como que né? ela é usada? E já vou emendar uma outra pergunta aqui. Eu preciso usar ela? Eu sou obrigado a usar ela? Então, perfeito, ótima pergunta. Bom, para todos os empregados CLT, você precisa ter um enquadramento na CBO, né? Todo mundo que é CLT precisa ter esse enquadramento e ele vai ser usado ali na RAIS, na CAGED, né? No CAGED, né? O cadastro. No e-social também, a carteira de trabalho, a CTPS, recebe esse dado, né? Além de algumas iniciativas de utilidade pública que depois consumirão esse dado. Por exemplo, o salariômetro, que é organizado, desenvolvido pela FIP, né? Ele trabalha com base essencialmente nos dados da CBO, né? Não só, mas também nesses dados, né? Gerados ali por meio do CAGED, no caso, né? Então são várias frentes aí que consomem os dados e, portanto, há sim uma obrigatoriedade de se gerar ali um enquadramento na CBO, tá? Tá, e aí, Thomas, então, vamos lá. Todo mundo que eu contrato na minha empresa precisa ter um CBO, né? Todo funcionário eu preciso cadastrar ele com o CBO. Eu posso ter algum problema, né? Eu posso ter alguma dificuldade que seja em não colocar o CBO, né? Eu posso deixar em branco ou colocar um CBO errado. Quais são os problemas que podem me gerar se eu não fizer ou se eu fizer errado? Legal, boa pergunta. Realmente não são poucos os pontos que você tem que endereçar e problemas que você pode ter, né? Um primeiro deles, que a gente até coloca no radar, mas não é uma coisa frequente, mas realmente há de se tomar esse cuidado, são as questões de desvio e acúmulo de função. Se você contrata alguém, enquadra em uma CBO e na prática a pessoa realiza outra atividade completamente diversa daquilo que a CBO prevê, isso pode ser usado também para uma pessoa que queira realmente justificar ali um desvio, um acúmulo de função. É claro, não é o fato do enquadramento na CBO ser diferente que vai justificar ali algum passivo nesse sentido, mas pode ser algo a ser colocado no radar, tá? Outro ponto que é importante a gente também ter de atenção é o possível bloqueio ou erro gerado pelo e-social, pelo CAGED, quando você enquadra uma pessoa que não tem os pré-requisitos exigidos por aquela ocupação dentro do que a CBO traz para nós, né? Ô Thomas, deixa eu te cortar rapidinho nessa questão. Você falou bloqueio. O funcionário, né, o colaborador, ele é bloqueado no sistema. É isso que ocorre? E outra, essa questão que você falou, então, por exemplo, seria basicamente, eu coloco lá um CBO de engenheiro
e o cara não é engenheiro de fato, né? Ele não tem ali, ainda não terminou a formação, ou não é ativo no seu respectivo órgão regulador. Falei engenheiro, mas pode ser outra profissão. Advogado, contador. Exatamente. Né? Seria basicamente nessa linha, então, que você seria bloqueado. O E-Social ele pode apontar um erro, né? Por você ter um enquadramento na CBO que pede uma formação X e que a pessoa que você está enquadrando naquele cargo não atende. E aí, no tocante ao segundo ponto que você colocou, de profissões regulamentadas, também há um certo cuidado aí no tocante à própria regulamentação, né? Os órgãos regulamentadores, os órgãos de classe, né? Então, o CREA, o CRC... e por aí vai, a OAB também, eles podem impor uma certa cobrança nesse sentido. Poxa, você enquadrou o camarada na CBO tal que exige a formação XYZ, bem como o registro no órgão de classe. Ok, onde estão as documentações que comprovam isso? Então, quando a gente fala de profissões regulamentadas, temos até esse outro ponto também que a gente precisa ter de atenção, né? Esse é até um dos pontos que eu também tinha aqui para comentar. E também uma outra questão que principalmente as indústrias se atentam muito é a questão do número de aprendizes contratados. A própria CLT nos traz essa prerrogativa, né? Essa questão legal, né? De que para cada colaborador enquadrado numa CBO que exija ali a formação profissional via Senai ou outras escolas, né? Existe uma certa fração disso que você precisa contratar ali de aprendizes, né? Em média, a gente fala de 5 a 15% ali de aprendizes que você precisa contratar frente à quantidade de pessoas enquadradas nessas CBOs que exigem esse tipo de formação. Então, isso é algo aí que tem que ser levado em conta também, né? Thomas, então, sendo um pouco, né, para variar, polêmico aqui, é algo bem complicado, assim, bem difícil, né? Porque você tem que enquadrar perfeitamente o funcionário, né, de acordo com a CBO, que de fato ele vai, né, fazer no dia a dia ali, né? Só que eu imagino que a CBO não tenha todos os cargos possíveis e imagináveis. A gente até estava conversando aqui, vamos falar aqui, né, um cargo também polêmico hoje em dia, Scrum Master. Nós percebemos que muita gente tem hoje na sua base lá o Scrum Master, né, mas a gente, né, já entrou nessa questão de que é cargo, não é cargo, enfim. Mas beleza, o cara é um Scrum Master na minha empresa. E aí eu coloco ele como no CBO? Ele não vai ter esse CBO, né? Uhum. Então, assim, é difícil, né, pro RH, né, com uma lista talvez pequena, com a quantidade de cargos que hoje existe no mercado, né? Como fazer isso, né? Na verdade, acho que a CBO deveria, então, talvez se atualizar mais. O que você me diz sobre isso? A CBO hoje, ela realmente, assim, ela tá um pouco desconectada com a realidade, né? Principalmente em áreas mais de TI, áreas que tem aí uma atualização mais constante, né? A CBO não consegue acompanhar isso, por mais que se atualize com alguma frequência, simplesmente ela tá bem defasada aí, né? Então nós temos muitos casos que a gente tem que ir por enquadramentos por aproximação. Então, um Scrum Master, por exemplo, você pode enquadrar em algumas codificações ali, mas você não vai encontrar a codificação específica para o Scrum Master, né? Esse é claro, é um caso mais evidente, mas são muitos casos que vão nessa linha. Também falamos aqui em off, agora há pouco, sobre cargos de BP, né? Sim, também, sim. BP de RH, onde que você enquadra ele? Você tem que encontrar ali alguma coisa onde você consiga mais ou menos encaixar aquilo. Mas o enquadramento não é redondo, não é perfeito. Então a gente tem que ter esse ponto de atenção, né? E possivelmente pode surgir aí, né, igual você, né, falou, não lembro de um caso específico, mas pode surgir um passivo trabalhista nesse ponto, né? Quando você acaba enquadrando ali, enfim, algumas brechas que vão deixando. Em resumo o CBO tinha que ser igual a carreira Miller e atualizar a cada 6 meses, vários caras puxando sardinha aqui pra gente, né? Atualizar ali sempre, né, a sua lista com o que de fato está rodando no mercado, sim, né? Sim, isso precisava acontecer, seria uma demanda aí talvez. E, enfim, a gente fica na expectativa de que a CBO possa se atualizar cada vez mais rápido e trazer uma resposta aí, trazer certamente a CBO ela é necessária, ela é importante. Isso que eu ia falar, necessária e muito importante, né? Porém, para ser bem utilizada tem que ser... Precisaria aí dar alguns passos, né? E já entrando nesse assunto, Thomas,
a Carreira Miller, como que ela pode ajudar nisso, na questão do CBO? Como que a gente está trabalhando isso? Vamos lá. Boa pergunta. A gente faz um trabalho, né, semestral, anual, enfim, dependendo ali da periodicidade, de levantamento de informações do que o mercado tem trabalhado em termos de codificações da CBO. Então, por exemplo, você que está nos assistindo, na sua empresa, você certamente enquadra as pessoas, os cargos na CBO. E se você participa da nossa base, esses dados eles são enviados para nós. A gente pega os dados de mercado, faz ali um trabalho estatístico em cima para entender as práticas preponderantes, fazemos um estudo no caso das CBOs para evitar ali levantarmos e considerarmos informações que talvez distorçam ali o montante geral. E a gente traz para os nossos clientes uma visão das codificações mais comumente usadas no mercado para cada posição que compõe ali a nossa base de cargos, tá? Então com isso a gente busca trazer uma certa contribuição, não exata, 100% perfeita e livre de riscos, mas que de alguma forma pode contribuir para a sua melhor prática em termos de CBO. Então, Felipe, é isso que a gente tem buscado fazer aí para poder contribuir com os nossos clientes nesse sentido. Legal. E já aproveitando, né, para fazer o nosso merchan aqui, na consulta salarial, você que é cliente, né, que tem acesso ao nosso site, né, então além, né, da pesquisa, nós temos, né, descrição de cargos, né, que por sinal aqui é a equipe do nosso amigo aqui que produz muito bem feita, e agora o CBO, né, que os clientes estão elogiando bastante, né, então nós temos o CBO, né, no nosso site juntamente com a descrição, com o salário e diversas outras informações. Então, Thomas, quero agradecer a sua presença aqui. Eu que te agradeço. Muito obrigado pelas explicações e também vou aproveitar aqui o recadinho. Você tem alguma coisa que você quer saber sobre CBO a mais, sobre, enfim, fiquei com dúvida, manda aqui embaixo pra gente, a gente responde no próximo programa, não somente sobre CBO, sobre outras questões aí relacionadas à remuneração. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, curte ele, compartilha ele, manda ele aí o mais longe possível, nos ajude, né, a divulgar ainda mais o nosso programa e a gente conseguir com isso, né, gerar mais conteúdo para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até o próximo programa. Até a próxima.